Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus continue presente. Estamos aqui gravando estudando o Livro dos Espíritos com Estênio Duarte. Queremos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a vocês que nos dão a audiência. E vamos falar, na sequência, sobre aquelas leis, 10 leis morais, que faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde vamos estudar as diretrizes, as balizas dos nossos procedimentos enviados por Jesus, codificado por Kardec no Livro dos Espíritos. E a primeira dessas leis, nós até já citamos no vídeo anterior, a sequência são 10, é a lei de adoração. Por que a lei de adoração? Porque a oração é o instrumento principal de entendimento com o nosso Deus Pai e Mãe. Então, se eu quero falar com Deus, Pai, eu tenho necessidade da oração. A prece é ela que me coloca junto do nosso Pai. E temos que poderíamos até fazer a pergunta, né? Já falamos sobre isso. Se Deus sabe o que eu quero, o que eu preciso, por que eu preciso pedir? Então, eu preciso pedir para demonstrar a humildade perante o nosso Criador. Nada mais do que isso, porque Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós queremos. Agora, Ele precisa que nós exercitemos o livre-arbítrio, possamos pedir a Ele que nos dê aquilo que nós precisamos e, se possível, até o que merecemos. Então, mas isso, a maioria de nós não sabe orar. Como é que você ora? Você tem que ir para um lugar inviolável, você e Deus, você e Pai, e conversar com Ele. Meu Pai, preciso de forças, eu preciso de coragem, e assim por diante. Esse pedido vai ser analisado no universo, se você tem merecimento, e aí vai ser concedido, na maioria das vezes é concedido, mas segundo o merecimento e segundo a análise, porque nós não sabemos pedir, né? Isso nós já sabemos. Nós já sabemos que não sabemos pedir. Então existe todo um procedimento. Então vamos estudar o que é a lei de adoração na pergunta 649. Em que consiste a adoração? É a pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores. E eles respondem que é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, sua alma se aproxima dele. Olha só. Então, esse procedimento é uma necessidade. É um jeito que nós temos de chegar muito mais perto do nosso Pai. E aí, tem uma outra pergunta aqui. A adoração tem necessidade de manifestação exteriores, que é o que mais a gente vê, né? É como jogar para a plateia, né? Olhem todos para mim que eu estou adorando a Deus. Existe até uma historinha do publicano e do fariseu, os dois orando, né? O fariseu, todo bem vestido, em pé, todo perfumado, limpo. E o publicano, batendo no peito e dizendo, desculpe, eu sou pecador, tal. Isso está no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí mostrando as diferenças. Um se humilhando, que era o publicano, ajoelhado, e dizendo que era pecador, e o outro se exaltando
e dizendo que ele estava rezando, mas ele não era como aquele que estava ali. Então, é a máxima daquele mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, dos dois, a oração mais singela, a oração mais próxima, era do publicano, que estava se humilhando. Então, responde a essa pergunta. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? A verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa. Olha só. Outra pergunta do Livro dos Espíritos, dessa vez é 658, é importantíssima. Pergunta Kardec: a prece é agradável a Deus, Pai e Mãe? A prece é sempre agradável a Deus quando é ditado pelo coração. Olha só, é sempre pelo coração. Quem comanda tudo isso é o nosso coração. Ele é o órgão do sentimento. Ele é o órgão da emoção. Ele é o órgão de ligação nossa com o nosso Pai. Então, a prece é apreciável, agradável a Deus. Sim, muito agradável. Quando saída do coração. Aquela decoreba que a gente faz, ou fazíamos, o Pai Nosso, Ave Maria, Crê em Deus Padre, todas essas preces que são decoradas, ela tem validade naturalmente. Mas quando sai do coração, quando sai das nossas palavras, mesmo que sejam singelas, que seja simples, mas que atinja o objetivo, tem até a história de um moço que chegava na igreja, olhava para a imagem de Jesus e dizia: Jesus, eu sou José. A prece dele era só essa. Jesus, eu sou José. E o dia que ele desencarnou, Jesus chegou a ele e falou: José, eu sou Jesus. Olha só. Quer dizer, Jesus estava sempre ligado nesse tipo de prece que José fazia. Porque o que saía dele não eram as palavras, eram os sentimentos. Era a ação de buscar Jesus. Quando você diz, Pai, me dê forças, você pode ficar certo que Ele está ouvindo a sua prece e vai te atender, de uma maneira ou de outra. É só aguardar um pouquinho que você vai receber esse influxo de amor incondicional que o Pai tem por todos nós. Então veja bem, isso é uma oração. Meu Pai, me dê forças e você vai ser atendido. Qual o caráter geral da prece? Essa pergunta é importantíssima. A prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele. É se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece se pode propor 3 coisas. Olha só como é importante: louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. Faço uma pergunta a você. Qual desses a gente mais utiliza? Eu vou responder por você. Pedir. Nós não nos cansamos de pedir, mas raramente agradecemos. E muito raramente ainda louvamos a Deus. Nossa, quando seria mais fácil, sempre, antes de pedir ou depois de pedir, lembrar de agradecer e louvar a Deus por tudo que recebemos. Gente, nós recebemos a água, o ar, a luz, o nosso alimento, os amigos, a vida. Pergunta 880 do Livro dos Espíritos.
Qual o bem mais precioso que recebemos do nosso Pai? O corpo, a vida. Então, nós não podemos esquecer disso, de agradecer a Deus por tudo isso que nós recebemos. Então, vamos mudar. Nós vamos pedir, mas vamos agradecer e vamos louvar a Deus por tudo que recebemos. E a prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. Então, orar é um mecanismo tão fácil, ele não tem que ser automático. Ele tem que ser sentimento. Sentimento. Temos que colocar na oração o veículo para chegar até o nosso Pai. E esse veículo chama-se amor. É o amor que dirige essa prece para o nosso Pai. E com certeza, toda prece vai ser atendida. Esse é o mecanismo, tá certo? Então já aprendemos. Louvar, pedir e agradecer. Vamos louvar mais, agradecer mais e, se possível, pedir menos. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Aliás, nós temos que nos perdoar antes de perdoar os outros. Faz parte do contexto o nosso perdão em primeiro lugar. Como eu posso perdoar alguém, que a palavra-chave atualmente é perdoar, né? Como eu posso perdoar alguém se eu nem sequer me perdoo? Tem que fazer parte da minha vida. Eu tenho que me perdoar, me admirar, saber que eu sou filho da luz, que eu sou poderoso, que eu sou uma centelha divina. Eu fui criado pelo Pai em espírito, semelhante a Ele. Tem todas as qualidades. Aliás, nós já estudamos isso. Eu tenho todos os atributos do Pai. Eu sou perfectível. Eu tenho a tendência à perfeição. Então, eu tenho que me esforçar e fazer de tudo, ser bom, praticar caridade, junto aos outros, para crescer cada vez mais em direção a esse Pai bom, justo, misericordioso. Não tem outro caminho. Não que seja o único caminho, mas é o melhor caminho. E tem que ser o único e o melhor. E quanto mais esse procedimento for efetuado, mais rápido eu estarei indo em direção ao nosso Pai. Então, esse é o esquema. Vamos começar a pensar nisso? Tem uma pergunta aqui, na pergunta 664. É útil orar pelos mortos, pelos espíritos sofredores? E, nesse caso, como nossas preces podem lhes proporcionar alívio e abreviar seus sofrimentos? Tem ela o poder de dobrar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta um grande alívio. Existem religiões que pregam que nós não devemos orar pelos mortos. E não dá uma explicação por quê. Por que eu não posso orar pelos mortos? Se nós acreditamos que existem espíritos errantes, que são aqueles que não estão encarnados, e espíritos encarnados. E não existe diferença nenhuma entre um e outro. É só diferença de posicionamento. O errante está sem o corpo de carne. E o encarnado está com o corpo de carne. Puxa, se os dois são semelhantes, e eu oro pelo corpo que está no corpo de carne, por que eu não posso orar por aquele que não está no corpo de carne? E ele está sempre em torno de nós. E mais, o ato de orar por eles
leva carradas de alívio. Muitas vezes eles estão numa situação difícil, como um espírito que tenha se suicidado ou morte violenta. Ele recebe aquelas preces vindo do seu coração com um alívio imenso. Eu vou dar exemplos, posso dar exemplos de carradas de livros demonstrando o poder da prece. Os livros espíritos, romance. Por exemplo, tenho livros de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que demonstra como é o poder da prece que chega para esses espíritos que se suicidaram, foram abortados. Ele chega como um balde de água fria, como um balde de alívio para esses espíritos que oram e sabe que você está se lembrando deles. É para isso que serve a prece, para nos ligarmos aos nossos entes queridos necessitados através do nosso Pai, para que eles sintam consolo. É para isso que serve a prece. Vamos orar mais. Vamos fazer pelos nossos entes queridos que já foram, rezar sempre um pouquinho mais para que eles possam ser aliviados. A outra pergunta, falando lei de adoração, é sobre sacrifício de animais precedendo os sacrifícios humanos. Usos e sacrifícios humanos remontam à mais alta antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Deus nunca se agradou de sacrifícios de animais, muito menos de ser humano. E nós sabemos que os animais são nossos irmãos. Você já imaginou hoje você sacrificar, fazer um sacrifício a Deus com sangue humano? Isso não vai dar certo. Não deve ser assim. Então, os sacrifícios humanos não seriam uma fonte num sentimento de crueldade. Então, é um sentimento de crueldade. Nós não devemos pensar em sacrifícios também de animais. É um ser vivo. Se é um ser vivo que Deus, nosso Pai, criou, a necessidade de fazer isso. Para isso é que serve a prece. É para isso que servem as orações. É para evitar que se façam sacrifícios humanos e animais para Deus. Deus não se agrada disso. Então vamos orar, vamos fazer a prece com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, e isso com certeza vai chegar à atenção do nosso Pai. Certo? Vamos ver agora, nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, um assunto que chama-se Lei do Trabalho. Eu já vi muitas pessoas se matarem de trabalhar, né, para ganhar dinheiro, para sobrevivência, e sem saber definir o que é trabalho. Há pessoas que acham que trabalhar é só pegar, tem que gerar suor, tem que ser a ponta de uma enxada, tem que fazer força. Tem pessoas que acham que o trabalho mental não é trabalho. Hoje nós vamos definir tudo isso. Como você deve trabalhar, quando deve descansar, o porquê do trabalho. Como disse Jesus, temos que trabalhar. O nosso Pai trabalha até hoje, por que nós não vamos trabalhar? A realidade é essa, né? O nosso Pai sempre está trabalhando. Para ele não existe fim de semana, feriado, nada disso. Está sempre trabalhando, criando espíritos. E agora nós vamos ter uma definição sobre isso. Pergunta de número 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo, é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Quem faz o homem trabalhar mais é a civilização para aumentar mais as suas necessidades e prazeres.
Quer dizer, nós deveríamos trabalhar aquilo que nos compete, que é bom para nós. Então, trabalhamos o necessário nas colônias espirituais. Existe um esquema de trabalho que você vai trabalhar 8 horas por dia. E você fica 24 horas acordado. Aqui no nosso sistema de relógio, de tempo, né? A maior parte do tempo que você vai desfrutar depois do trabalho são os prazeres, é meditação, é oração, é leitura, é ouvir música, é dançar, é conviver com os seus familiares, com os seus amigos. Essa é a maior parte que existe, que você faz lá. E, no entanto, aqui existe até a figura do workaholic, é o cara que se mata de trabalhar, é doido por trabalhar. Não é bem assim, não. Nós temos que trabalhar o necessário para as nossas necessidades, mas temos que ter o lazer e temos que ter o tempo para o nosso Pai. Foi para isso que Moisés veio, na primeira revelação, para trazer o sentimento de justiça e acabar com a escravidão, com o trabalho escravo de segunda a segunda. Então ele criou o sábado para nós adorarmos ao Pai, e Jesus depois veio fazer cumprir as leis. Por isso que não gostavam de Jesus, porque os senhores, patrões, queriam que os escravos morressem de trabalhar de sol a sol. E não é bem assim o esquema. Vamos lá. Porque a própria natureza provê todas as necessidades dos animais. Olha só, os animais não precisam. O trabalho dos animais, tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu. Mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado ao cuidado de sua conservação. Quer dizer, os pássaros e os animais trabalham o tempo suficiente para a conservação dele e conservação da natureza. Nós estamos na época do pinhão. Há uma gralha, a gralha azul, lá no sul, e aqui também deve ter, elas vão lá nos pinheirais, apanha a pinha, cava um buraco, coloca o pinhão lá dentro e cobre de terra. E ali brota um novo pinheiro. Aqueles pinhais, né, aqueles pinheiros que a gente vê normalmente lá no sul do Brasil, aqui até tem, lá na Serrinha, que a gente chama aqui. Os pinhões ficam no chão, a gralha vem, cava o buraco, bota o pinhão lá dentro e esquece. E ali brota uma nova ave. Está vendo como é o trabalho das aves? Como é o trabalho dos animais? A formiga, por exemplo, cavando seus túneis, está criando condições da água entrar pelos túneis e molhar a terra, torna a terra agricultável. Esse é o trabalho deles. A ursa, os outros animais criam seus filhotes, ensinam-nos. Esse é o trabalho deles. Agora, eles não têm a inteligência que nós temos. Então, para nós, a atividade cerebral é também um trabalho. O escritor, o compositor, o poeta, eles estão trabalhando. Mas a atividade dele é diferente. Eu estou trabalhando. Pode ser que existam pessoas que acham que eu não estou fazendo nada. Mas, puxa, eu tenho meu trabalho é esse, um dos meus trabalhos. E é o que eu mais gosto, é a divulgação da doutrina espírita. Que, aliás, Emmanuel disse o seguinte, que a maior caridade para com a doutrina espírita seria a sua divulgação. E o Espírito de Verdade veio trazendo essa consolidação através da frase: Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. E como é que você pode se instruir? É trabalhando, lendo, estudando, debatendo, discutindo
Claro, sem briga, né? Não literalmente. Isso vai trazer para você o conhecimento. E o conhecimento levará você à sabedoria, que são coisas diferentes. É por isso que nós podemos e devemos trabalhar. Porque o nosso Pai continua trabalhando até hoje e futuramente, muito futuramente, nós seremos grandes co-criadores do universo junto com o nosso Pai. Mas para isso, nós temos que nos preparar. Agora, tem aqui uma pergunta que é 682, que é o limite do trabalho e repouso. O repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, também não é uma lei natural? Olha só, uma pergunta interessante, né? Tem muitas pessoas que questionam. Ah, eu não tenho tempo de repousar. Eu não consigo repousar. Eu não gosto de dormir. Você também é assim? Tem insônia? Porque se você trabalhar, o cansaço vem, o próprio corpo vai reclamar de você um repouso. Na resposta aqui, diz que, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. E é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, para se elevar acima da matéria. Essa é a pergunta 682. Até para repousar, nós temos que pensar como uma necessidade. Quando você repousa, você começa também a se ligar aos fatos espirituais. Pensa em Deus, pensa nos espíritos, pensa nos seus que já foram, que estão em torno de você, comungando com você, pensando com você, te dando ideias para você raciocinar, lembrando você para meditação, levando você a pensar sobre a situação. Olha só quanta coisa. É que nós não pensamos sobre isso. Nós temos a tendência a andar olhando pelo chão, quando deveríamos andar olhando para o céu. Esse é o nosso esquema. Olhar para cima. É onde estão os espíritos de luz. É onde estão os nossos parceiros, os nossos entes queridos. E aonde anda o nosso eu superior. Então nós temos que buscar no universo as nossas origens. Para os idosos, como eu, pergunta 685. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Alô, sou velho. Sim, ele não está obrigado, senão segundo suas forças. Então, essa pergunta encerra esses dois capítulos, que é a lei de adoração e lei do trabalho. Repouso na velhice é uma necessidade. Aliás, lembrar que foi Jesus que trouxe essa noção de beneficência, né, da previdência social, aposentadoria, para que os velhos pudessem repousar e ter o repouso necessário durante a velhice. E quem tinha que prover isso seriam os mais jovens, através do seu trabalho. Se o evangelho estivesse funcionando, não haveria necessidade de asilo e nem da previdência social, porque os jovens estariam dando providências para o idoso. Esse é que é o esquema. Então, eu quero agradecer a todos por assistirem esse vídeo semanalmente. Estamos estudando a doutrina dos espíritos, a base da doutrina dos espíritos, e agora as leis morais, que é o encaminhamento, a maneira de nós caminharmos no farol de Jesus. Então, para todos, muita luz. Eu sou luz, sou filho da luz. Então, em nome de Deus, Pai e Mãe, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês e até a próxima semana. Que a paz esteja com Jesus.